Bom, boa tarde, gente. Neste resumo que nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer hoje, dando continuidade, né, à estrutura de Lewis, falar um pouco da teoria de ligação de valência, né, conhecida por simplesmente colocar TLV, ok? Pois bem, a ideia da teoria de ligação de valência o próprio nome já fala, né? Nós vamos usar os orbitais de valência para compreendermos como é que acontece a ligação química. Então, novamente, eu vou recuperar aqui o caso talvez mais simples que nós temos, que é o da molécula de H2. Né? A molécula de H2, quando nós olhamos a energia, ela vai fazer alguma coisa desta forma. Então, significa que aqui os dois hidrogênios estão muito distantes do outro, então nós vamos desenhar aqui os orbitais. E a partir do momento que eles vão se aproximando, quando chega no mínimo de energia, você tem uma sobreposição ideal. Na verdade, a gente tem que entender isso aqui como se fosse um orbital 1s mais um orbital 1s. E isso aqui é a função de onda. Então, a função de onda é uma final, né, da molécula, é uma combinação linear desses orbitais atômicos, né, onde que acontece uma interferência construtiva. Por quê? Porque nós temos aqui o sinal de mais, que não tem nada a ver com carga. Isso aqui tem a ver com a função de onda, o sinal dela, e aqui também. Então, elas estão construtivas, então aqui é o ideal. Então, nós podemos imaginar que o orbital final ele fica alguma coisa como desta forma, né? Ao final da molécula de H2. Tá? Se nós formos olhar a característica dela, por exemplo, se nós plotarmos aqui a função, essa função π ao quadrado, em função da distância, lembrando que aqui é a posição do hidrogênio e aqui do outro, nós vamos ter alguma coisa assim, bem simétrico, tá? Eu não consigo desenhar aqui de forma simétrica, mas de tal forma que quando nós colocamos desta forma, né, a probabilidade de você encontrar o elétron aqui, ela é igual a esse daqui. Então, de forma que cada hidrogênio tem um próton, né, tem uma carga positiva no centro, e esta integral, né, de um lado, ela vai totalizar igual a um elétron. Do lado de cá, mais um elétron, que são dois elétrons que estão aqui. Então, você tem aqui um compartilhamento perfeito, né, entre os dois átomos. Tá certo? Se nós pegarmos um caso diferente, né, então, um caso, por exemplo, da molécula de HF, então nós temos um caso assim. Bom, vamos lembrar que o orbital F tem um orbital P disponível com apenas um elétron. E o nosso orbital S do hidrogênio tem também um elétron desemparelhado. Então, pela estrutura de Lewis, você tem um emparelhamento de elétrons. Na TLV, nós vamos entender o quê? Que, na verdade, nós temos um orbital P, onde que aqui nós temos o flúor aqui, né? E nós temos o orbital S aqui. Então, nós temos aqui que o π, que refere a essa ligação HF, é dado por o orbital C1,
que é uma combinação linear do psi1 de 1s mais C2, então, do 2pz, supondo que aqui seja direção z. Gente, isso é importante porque isso aqui traz um outro aspecto que é importante nós sinalizarmos. Lembrando que o flúor é mais eletronegativo, então, na verdade, o que nós temos é uma participação maior do orbital P e uma participação menor do orbital 1s. Então, C1 é menor do que C2. Então, neste caso, nós vamos ter, então, só separando aqui, o que nós vamos ter? Então, na verdade, o desenho mais certo do HF seria alguma coisa assim. Você vai ter um orbital muito maior, porque é uma combinação, e uma participação menor do 1s. De tal forma que você vai ver alguma coisa assim. Observa, aqui olha, você tem o H e o F. Então, se a gente pegar aqui que a metade dessa distância é a distância que separa um átomo do outro, então se nós pegarmos essa função e fizermos a probabilidade dela, nós temos Pc ao quadrado. Então nós vamos ter alguma coisa assim, se aqui é o hidrogênio e aqui é o flúor, né? Então nós vamos ter alguma coisa que aqui é o orbital F, fazendo isso. Ora, se nós plotarmos agora os elétrons, né, e fizermos aquela integral, o que nós vamos observar? Aqui, ó, é o que separa o hidrogênio do flúor. Então, esta soma aqui, ó, tudo isso aqui vai ter 2 elétrons, mas essa soma aqui vai ser maior do que 1 elétron. E esta aqui, por sua vez, vai ter menos do que 1 elétron, probabilidade de encontrar. De tal forma que o hidrogênio vai ficar com uma carga parcialmente positiva e o flúor uma carga parcialmente negativa. Então, daí é que surge a ideia, né, que nós temos uma polaridade de todas as ligações químicas. Nós vamos ter a polaridade aqui, como aqui é positivo e aqui é negativo. Então, nós vamos ter um momento de dipolo que sai do positivo e vai para o negativo. E esse momento de dipolo é dado por essa carga, o módulo dela, não pode ser positivo ou negativo, vezes a distância. Então, é uma grandeza vetorial o momento de dipolo. Ok? E isso é fantástico, isso é muito importante. Por quê? Porque isso demonstra que a molécula é polar e isso vai ter implicações importantes lá na frente quando nós formos falar das propriedades das substâncias, quando a substância é polar ou apolar. Tá certo? Então, para nós falarmos um pouco mais aqui, nós podemos ainda continuarmos a falar. E se nós pegarmos, por exemplo, né, 2 átomos, né, e estou pensando aqui ainda o BeH2, por exemplo, Be2, né, então nós vamos ter aqui 2 orbitais, né? Nós vamos ter lá o berílio, e nós podemos descrever ele como um S2, 2S2. O que a gente faz? Nós temos que desemparelhá-lo, né? Então, geralmente, nós vamos pensar em alguma coisa desta forma. E para nós aqui da inorgânica,
o que nós vamos pensar? Nós temos dois elétrons emparelhados, BA2, e aí então nós podemos, né, pensar nas ligações, né? Então, nas ligações do tipo S com S e nas ligações P com P. E aí, observando que aqui em cima esse psi é 2S com mais o 2S, e aqui embaixo esse psi vai ser menos 2pz mais 2pz. Porque nós temos que trocar o sinal para que ele fique tendo uma interferência construtiva no meio. Tá certo? Pois bem, então eu acho que justifica para nós falarmos um pouco dos tipos de ligações que nós temos. Porque entre dois átomos nós temos orbitais do tipo S, P e D, e nós podemos ter vários tipos de ligações químicas. Nós vamos abordar aqui agora. Então, nós vamos abordar isso aqui agora. Tá? Então, o primeiro tipo de ligação que nós vamos ter é uma que é do tipo que a gente chama de sigma. É a principal ligação química, porque ela é frontal, ela direciona aonde que os átomos têm que estar. De um modo geral, a geometria vai depender de onde estão as ligações químicas do tipo sigma. Depois, se tiver orbitais, outros vão fazer outros tipos de ligações. Tá? Uma ligação química é aquela do tipo sigma, é aquela que não tem plano nodal que passa pelos dois centros da ligação. Vamos dar um exemplo. Nós temos vários. O primeiro nós já mostramos. Um orbital S com um orbital S. Não existe plano nodal que passa pelos dois. Nós podemos também pensar num orbital P mais um S. Observe que ao longo dos átomos aqui, ó, que estão mostrando aqui, não há plano nodal, mas existe um aqui. Mas ele não passa pelos dois centros. Os dois centros estão aqui. Ok? Então, isso é importante ter clareza. Né? Nós temos um plano nodal que passa aqui. Aqui está um centro. Aqui está o outro. Não tem plano nodal. Nós temos ainda planos... Podemos pensar ainda o que mais? Tudo que é frontal, né? Então, podemos pensar em orbitais do tipo P com P. Vão ter dois planos, mas não tem nenhum que liga os dois centros. Podemos pensar em um P com DZ2, pode ser. E ainda podemos pensar em orbitais do tipo DZ2 com DZ2. Mais, menos. Então, todos esses aqui são do tipo sigma. Ok? Agora, nós podemos ter um outro tipo de ligação química, né, que é do tipo π. Neste caso, tem um plano nodal que passa pelos dois centros. E, claro, nós podemos pensar aqui, ó, se a gente coloca os dois átomos na direção Z, então nós podemos ter
PX ou PY com PY. E claro que nós temos também aquele outro, né, tipo de ligação que é o P. Se esse aqui é o PX, então nós temos o PY. Tá certo? Então, esse aqui nós temos dois orbitais. Este é o PY e o outro é o PX. PX. Ainda podemos ter outros. Por exemplo, nós podemos ter orbitais do tipo P com um D. Vamos supor que esse aqui é o PY e aqui é Z. Então, esse aqui é o DXY. Não, DYZ. Né? Então, você tem aqui, olha, um plano nodal que passa aqui, ó, cortando, né, o plano onde estão os elementos. Tem um outro, né? Esse aqui é a direção Y, você vai ter também quem? Esse aqui é o PY. Você tem também o PX com DXZ. E por fim, ainda temos orbitais Ds, né, que podem estar nessa direção. Observa os sinais, mas aqui você tem só um plano nodal que passa aqui no meio. Então, isso também é π. Aqui também é π. Ok? E ainda temos, e eu vou parar aqui, né? Vou tentar desenhar os orbitais do tipo delta, quando você tem dois planos. Isso acontece com os orbitais desses dois planos nodais, passando pelos dois centros. Vou tentar desenhar, pode ser que não fique bonitinho, mas é mais ou menos assim. Se isso aqui é a direção, então nós temos, é como se fosse plano com plano, né? Então a gente faz uma coisa assim. Ok? E aqui então nós temos o mais aqui entrando em contato com esse mais, e o menos com esse menos, menos com esse menos e mais com esse mais. Então você tem aqui, ó, esse aqui interagindo com esse e esse interagindo lá atrás com esse. Ok? Essa aqui é a ideia. Então isso aqui é uma ligação do tipo delta. Isso só acontece entre metal e metal, né? Então nós não usamos muito. Nós vamos ficar mais ligados aqui nessa revisão a esses casos aqui que nos interessam mais. Tá certo? Pois bem, se nós pensarmos, né, como exemplo, nós podemos pensar no caso, por exemplo, da molécula de N2. É um exercício que eu passei para vocês. Né? O N2, o nitrogênio aqui é 1S2, 2S2, 2P3. Ó, estou fazendo toda a parte de estrutura de Lewis. Então, nós temos número de elétrons igual a 10 elétrons, 5 vezes 2, 10 elétrons. Então, nós temos uma molécula desse tipo. Como é que
se dá a ligação aqui entre um nitrogênio e outro? Né? Então, nós vamos ter, claro, um orbital P, que faz a ligação sigma, geralmente essa é a mais estável, e depois nós temos a ligação π, só que nós temos duas, uma assim, tá certo? E a outra que vai ser aquela direção A. Então, o nitrogênio, você vê que você tem ligações químicas tripla, mas sendo que uma é ligação sigma, depois a outra é πx e a outra é πy. Tá ok? Combinado? Então, isso é importante porque a gente observa que, como essa ligação é mais forte, você não espera que a energia de ligação N simples N seja 1/3 da ligação tripla N2. Na verdade, é um pouco maior, porque essas ligações aqui acabam sendo mais fracas. Né? Então, há uma diferença. Isso varia de caso a caso. Tá certo? Bom, mas há uma situação que nós temos que olhar. Eu gostaria de falar com vocês, que é sobre, né, que nós vamos introduzir aqui a ideia de orbitais híbridos. Porque isso é algo muito importante. Como é que nós vamos explicar certos fenômenos observados? Então, vamos começar por um caso simples, que é uma molécula diatômica do tipo PeH2. Se nós fizermos estrutura de Lewis, nós vamos ter o Be, 1s2, 2s2, não é isso? Como nós precisamos de dois elétrons emparelhados, nós vamos desemparelhá-los. Vamos somar quantos elétrons tem na estrutura. Então, nós temos 2 com mais 1 vezes 2, que são 2 hidrogênios, nós temos 4 elétrons. Então, seguindo a teoria lá da repulsão dos pares de elétrons, nós temos apenas 2 pares de elétrons. Então, esse orbital deve ser linear. Mas, do ponto de vista da teoria de orbitais moleculares, observa que nós temos aqui um elétron no orbital P, um S e um outro no orbital P. Se nós fôssemos desenhar isso, eu vou colocar aqui só para facilitar a nossa vida, ó, um hidrogênio, outro hidrogênio, nós diríamos que nós temos um orbital S com um orbital S para fazer esta ligação aqui. E nós teríamos um orbital, como a gente sabe que o orbital, o S do hidrogênio, do hidrogênio só pode fazer ligação sigma, né? Então, nós teríamos essa situação aqui. E aqui o orbital S. Então, essa seria a ligação entre o berílio, né? Seria alguma coisa assim. Mas aí a pergunta que se faz é a seguinte: ora, essas duas ligações são diferentes, então. Né? Você tem essa ligação aqui do tipo S-S, um sigma também, mas é do tipo S-S. E essa aqui é de S-P. E nós sabemos que o orbital P é diferente do S. A questão é que esta molécula ela é apolar. Ou seja, o momento de dipolo da ligação química que você tem nessa direção é exatamente igual a essa. E isso pode ser medido experimentalmente. Então, pressupõe-se que a ligação química de um e de outro são equivalentes, são indistinguíveis. Então, como é que nós vamos explicar isso? Eu vou explicar isso de duas maneiras. A primeira, a química, que geralmente é ensinada nos livros, que diz o seguinte: você tem um orbital P,
2pz, e você tem um orbital em cima do berílio, S. E o que ele fala é o seguinte, se você misturar os dois orbitais, observe que você vai ter aqui mais com mais, então você vai ter algo assim. E se você somar, subtraindo o 2p, você teria alguma coisa para o outro lado. Então você tem dois outros orbitais que eu vou chamar de híbridos, porque ele é uma mistura dos dois, sp. E eu vou chamar isso de sp, tudo minúsculo. Denota que essa nomenclatura significa que eu tenho dois orbitais. Cada orbital híbrido é composto de dois orbitais atômicos, um s e um p em cima do mesmo átomo. Muitas pessoas olham isso e eu só olho, ótimo, porque agora os dois orbitais são equivalentes, cada um está voltado para uma direção, supondo que aqui é o berílio, então você vai ter um orbital voltado para cá, e você vai ter o outro orbital híbrido voltado para cá. Então, só existe uma maneira de você, do hidrogênio, se aproximar. É um hidrogênio chegando por aqui e o outro hidrogênio chegando diametralmente oposto. Então, observe, gente, como que a ligação covalente, quando a gente fala que ela é direcional, é por causa disso. O berílio define claramente, para que lado que o hidrogênio tem que se aproximar. Tá? Bom, isso parece muitas vezes, os alunos ficam assim, poxa, mas isso não é um pouco sacação? Não, não é. Isso tem uma explicação matemática. E é aí que eu vou mostrar para vocês. Quando nós resolvemos o átomo de berílio, o que nós fazemos? Na verdade, nós resolvemos aquela função de onda Hψ igual a Epsilon. Isso aqui são equações diferenciais homogêneas. Nós não ensinamos isso aqui, a solução delas. Nós trabalhamos com a solução delas. Mas como resolver isso aí, vocês aprendem lá na química quântica ou física quântica. Mas o que é importante é o conceito. O que nós aprendemos lá na química geral é que a solução desta equação, por exemplo, para o berílio, te dá um conjunto de funções de onda do tipo ml, nl, ms, ml e ms. 4 números quânticos. E essa função, então, você tem lá 1s, 2s, 3s e tudo. E o que a gente sabe das equações diferenciais? Que este conjunto de funções são ortogonais. Então, quando nós... esse é um fato. Então, esse conjunto aqui, ele é a base de um espaço, que é o espaço de soluções para esta equação de Schrödinger aqui. Agora, pensa como se você estivesse usando álgebra linear. Você tem vetores ortogonais. Se você fizer uma rotação nesse sistema, vamos pegar um sistema simples, Se eu tenho aqui x e y, eu posso rotacionar isso aqui de tal forma que eu tenho y' e x'. Eu rotacionei aqui de 45 graus. Então, essa mistura aqui, eu observo, para eu rotacionar, esse novo vetor, x', ele é uma combinação de x, aqui, e de y. Nesse caso, é um mais o outro. E no y' é o x' menos o y'. Observe que o x' e o y' continuam ortogonal e eles são capazes de descrever exatamente o mesmo espaço. Pois bem, é a mesma coisa em relação à equação de Schrödinger. Quando você pega duas funções dessas, o pz
ele é ortogonal ao orbital S. Nós discutimos isso lá quando nós falamos de átomos. Então, a mistura dos dois, neste caso, como é 1 para 1, é como se tivesse feito uma rotação de 45 graus. E você tem exatamente uma mistura igual de um com o outro. Então, neste caso, nós fazemos isso. Ele também expande o mesmo espaço? Sim. Nas equações diferenciais, toda combinação linear desses orbitais aqui, todas as combinações são também solução deste problema. Então, não há problema nenhum de você fazer isso aqui. Esses dois orbitais descrevem o sistema eletrônico da mesma maneira que esses outros dois. Ok? Então, agora nós podemos fazer para outros. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, para 3, né? Eu vou agora fazer um pouco mais rápido. Se nós pegarmos aqui o BF3, o que é isso? Nós sabemos que a estrutura de Lewis dele é BF, assim. Cada flúor tem apenas um elétron desemparelhado. E observa, orbitais híbridos só faz o quê? Ligação sigma. Porque ele é que direciona a geometria, a ligação e, consequentemente, a geometria da molécula. No caso do boro, vamos lembrar, né, que o boro tem um S2, 2S2, 2P1. Então, o que a gente faz lá na estrutura de Lewis? Nós distribuímos e expandimos aqui para formar 1, 2, 3 elétrons emparelhados. Já dá para vocês imaginarem o que está acontecendo. O que está acontecendo? Eu vou misturar esses 3 orbitais aqui. S, P, 2. Como é que fica? Bom, eu tenho um orbital S, eu tenho um orbital aqui, vamos supor, na direção X, e o outro na direção Y. Então, obviamente, que se eu tenho vetores somente nos planos x, y, eu só posso ter orbitais, né, híbridos na direção, no plano x, y. Então, eu vou ter um para cima, eu vou ter um para a 120 graus e vou ter para o outro. Certo? E assim por diante. Cada um desses orbitais é do tipo sp2 e eles vão interagir de tal forma que ele direciona, né? Então o boro vai direcionar, eu quero um flúor aqui, outro aqui, porque as 3 ligações têm que ser simétricas, idênticas, porque são todas flúor. Então, para quem ainda não percebeu, né, aqui com a explicação, eu trouxe esse desenho aqui para mostrar. Num caso como esse, se você tem 3 orbitais, então no caso do BeH2, o que nós vamos ter? Aqui você vai ter os orbitais híbridos SP, SP. Então, vamos vir aqui o orbital S do hidrogênio aqui e o outro S do hidrogênio aqui, né, para a gente fazer o BeH2. Agora, mas vocês estão lembrados que o berílio é um S2, 2S, 2, e aí a gente expande aqui, ó, para ter orbitais P. Né? Bom, então aqui nós já gastamos os 2 orbitais que têm elétron, um S e um P. E os outros 2 orbitais estão aqui. Eles vão fazer ligação química? Não. Por quê? Porque no hidrogênio não tem orbital. É só na camada de valência. A valência do hidrogênio é um S. Então, não tem. Então, esses orbitais permanecem inalterados. Né? Eles ficam inalterados do jeito que está aqui. Está claro? Se nós tivermos 3 orbitais, então é aquilo que eu estava explicando, nós vamos ter 3 orbitais para formar os 3 orbitais híbridos. Mas no caso, por exemplo, do berílio, nós vamos, berílio não, do BF3, nós vamos ter lá o flúor e o flúor. Então, os 2 orbitais mais o S estarão fazendo os 3 orbitais híbridos aqui.
né? Que nós vamos chamar aqui de sp2, cada um deles é um sp2, vai seguir conforme o trigonal plano, mas vai sobrar um orbital p. Esse orbital p aqui permanece o quê? Não mudado. Então você teria alguma coisa assim, não. Né? E você vai ter um orbital aqui, passando aqui no plano, né? Nesse plano aqui, do trigonal plano, tá? Passando por ele, que é o PZ. Né? Se a gente colocou no X e no Y. Tá certo? E se nós tivermos 3? Né? Por exemplo, aqui está mostrando, é o caso do carbono. Né? O carbono, se a gente pensar no CH4, o que nós temos? Nós temos o carbono com um S2, 2S2, 2P2. E nós distribuímos esses elétrons em 3 orbitais. Nós vamos emparelhá-lo, um S aqui, então nós vamos ter uma hibridização do tipo sp3. Por que vai ser sp3? Porque você tem elétrons em todos eles que não estão fazendo ligação pi, vão fazer ligação si, ok? Então, nós observamos aqui, ó, nós vamos ter o orbital S, todos os P's e, obviamente, a mistura. Como você tem componentes na direção x, y, z, você vai ter orbitais híbridos ao longo, né, em todas as direções. E como é que eles ficam? Eles ficam na forma de um tetraedro. Por isso que o hidrogênio vai nessa direção, formando um tetraedro. Mas nós podemos já aproveitar aqui e fazer um caso um pouco diferente. Pensa no caso do NH3. O que nós temos no NH3? Nós temos um S2, 2S2, 2P3. Então você tem aqui elétrons assim, mas observa como é que vai ficar a nossa ligação química. Você não vai expandir. Por quê? Porque você só precisa de 3 elétrons emparelhados, você já tem. Então nós fazemos, né, aquela, de acordo com a teoria Vesper, lá do repulsão de elétrons. Para quem não lembra, olha o resumo anterior. Nós vamos ter então essa geometria que é pirâmide trigonal. Mas observe que um dos orbitais híbridos agora vai ter um orbital, não é um orbital S. Você vai ter um orbital híbrido sp3. Então você tem aqui, olha, o S, o outro S aqui, o outro S aqui, dos hidrogênios, né? Dos hidrogênios. E você vai ter um orbital aqui com os 2 elétrons sendo projetados para fora do átomo de hidrogênio. Olha que legal. É como se estivesse doando esse par de elétrons. Por isso que o NH3 é uma excelente base de Lewis, aquela que quer doar um par de elétrons. Porque, como ele está no orbital híbrido, ele vai projetar isso. Tá? Aí eu deixo como sugestão para vocês fazerem da água, que eu acho que aí sai, né? E facinho, e vocês vão olhar como é que estão os pares não ligantes do oxigênio da água, ou como é que é a orientação deles. Tá certo? Então, por fim, quando você pensa no CH4, é isso aí que nós temos. Né? Nós temos esses orbitais híbridos, né? E isso tem uma repercussão muito grande. Por quê? Porque é a partir daí que você sabe a quantidade de elétrons que vão interagir com os prótons lá do núcleo. E isso é a base, por exemplo, da ressonância magnética nuclear. Se você tem elétrons orbitais P, D, F, eles não interagem com os prótons. Mas os orbitais S é o único que tem probabilidade de ser encontrado lá no núcleo. Então ele interage. Tá? Isso aí fica só como uma dicasinha, porque isso tem muita importância em muitos pontos da química, tá? Que vocês vão ver mais adiante. Pois bem, e os outros? Bom, nós temos vários outros, né? Nós já tocamos no assunto desse aqui, SP, esse aqui que é o SP2, P2, esse aqui que é o SP3. Nós podemos fazer esse aqui, qual que é uma molécula desse? É o PF5, né? Aí o PF5 você tem o P, que é o neônio,
3s2, 3p3. Mas o que a gente faz na estrutura de Lewis? Então, sempre começa pela estrutura de Lewis. A gente precisa de ter 5 elétrons emparelhados. Então, o que a gente vai fazer? Desemparelhar. É possível fazer isso com fósforo? Sim. Por quê? Porque na mesma camada você tem orbitais desvazios. Então, quando você faz isso, você vai ter aqui, ó, mais um. Então, você tem aqui 5 orbitais. Então, obviamente, você tem 5 orbitais, ó, um S, 3P e um D. Então, eles vão estar orientados conforme uma bipirâmide trigonal. Né? Você pode imaginar eles aqui, ó. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. E o resto daquelas regras valem, né? Aquelas regras lá da repulsão dos pares de elétrons de valência. Okay? E por fim, nós podemos ter, né, o SF6, por exemplo, tem vários outros, né, onde que você tem aí o enxofre, né? Você tem neônio, 3s2, 3p4, e você quer desemparelhar para ter 6 elétrons. Então, para você ter 6 elétrons, nós vamos ter que desemparelhar aqui para os orbitais desse. Tá? Então, aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, né? 5. Então, você tem o 3D aqui, você vai ter um elétron desemparelhado em cada um deles. Nós vamos desemparelhar 2 aqui, para que eles possam vir para cá. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui SP3D2. Então, o que é essa fixação aqui? De novo, vale, né? Se você tiver uma molécula tipo SF4, ou SF3, ou ClF3, onde você tem 2 pares de elétrons desemparelhados, você vai ter lá aquele forma T, a forma de outros tipos, em função do número de pares de elétrons não ligantes que caso você tenha na estrutura. Tá certo? Então isso aí a gente deixa para os exercícios para a gente resolver em sala de aula.